Mas nós vamos falar do quê, Verinha? Estamos Pessoas que aqui. pararam na rua semana passada para saber por que que não teve o encontro. Não foi bem assim, mas nas redes sociais, sim. Houve uma cobrança de um fã que nós não fizemos encontro semana passada. Mas nós vamos aqui, então, Márcio, Alexandre, Eugênio, Elaine, Ivanir, seja bem-vindo. Aproveitar a presença raríssima e muitíssimo sempre bem-vinda da Regina, para nós conversarmos sobre um assunto, começar a conversa sobre um assunto altamente palpitante, qual seja Donald Trump. A Regina pode falar de cadeira, porque além de estudar, muito sobre isso, se informar bastante, está presentemente em Seattle, nos Estados Unidos. Então, Regina, queremos te ouvir, já que realmente estás aí no olho, literalmente no olho do furacão. Conta para nós como é que estão as coisas aí. Enfim, a mídia toda publica bastante coisa sobre isso, e inclusive questionando bastante o que o Trump está fazendo. Claro que os jornalões, todos, praticamente todos, com raras exceções, são a favor dos democratas, então, de qualquer maneira, iriam sempre questionar o Trump. Mas tem tido questionamento, inclusive, de republicanos. E as pesquisas mostram que muita gente está preocupada com esses tarifaços, entre várias outras coisas que o Trump está fazendo, como a deportação dos imigrantes, enfim, e outras medidas. Mas o que está pegando o Trump aqui é a história do Epstein, não é essa história do Brasil ou de outras. O que está mesmo pegando ele é a história do Epstein. Mas surgiu alguma novidade em relação a isso agora, nos últimos Não dias? tem novidade. O que acontece é que ele prometeu tanto que ia revelar a lista de pessoas influentes, principalmente, segundo ele, né, seriam os democratas e tal. E aí ele resolveu arquivar tudo e não quer mais falar do assunto. E o pessoal está cobrando, porque ele era um dos amigos do Epstein, né? Então, está cobrando. O pessoal quer que ele diga, que ele mostre que não tem nada a esconder, e porque ele tinha feito esse auê grande. E o Elon Musk também, há uns 2 semanas atrás, ameaçou denunciar o Trump por seus envolvimentos nessa catrafa toda, mas resolveu retirar o time de campo. É. Pois é, o Musk, eu acho que é engraçado, eu acho que ele. A impressão que eu tenho é que ele, de vez em quando, fala essas coisas, mas eu acho que ele resolveu voltar a se dedicar às empresas dele. Eu acho que ele não vai entrar em maior briga com o Trump, não. E posso falar? Eu queria saber, Claro. eu queria saber a questão da decisão do Supremo sobre as Big Techs. Isso aí repercutiu na imprensa dos Estados Unidos, as empresas estão se pronunciando, é um assunto que só o Trump está É, tá, tá, tá olha, que eu tenha visto, não repercutiu muito, não. Não repercutiu muito. O que repercutiu foi a história da intromissão dele, né, em assuntos internos e o tarifaço que não faz sentido, né? E ele está se intrometendo em outros países também, né? Não é só no Brasil. Tem se intrometido em vários outros países. Na você, Indonésia, no Israel, em você, assuntos internos, né? você acompanha aí as Big Techs aí, elas têm total liberdade ou tem alguma legislação que limita os conteúdos delas aí nos Estados Unidos? Não, não tem. Mas eu acho que a população. Eu não sei como é que isso funciona no Brasil, então não posso comparar. Mas eu vejo aqui, por exemplo, o meu filho tem um controle bem grande sobre o que os filhos dele podem acessar na internet, ou que não podem acessar. As pessoas exercem um controle maior aqui sobre
o que que as crianças podem acessar, que seria digamos assim, a principal preocupação deles aqui seria com isso. Não, eu não vejo, não sei, eu pelo menos não vejo na sociedade americana uma preocupação como existe no Brasil com ofensas ou com opiniões contra pessoas importantes ou autoridades. As pessoas têm muita liberdade para falar aqui, ainda. Pelo menos os cidadãos, né? Já que ele está perseguindo agora muitos imigrantes, mas pelo menos os cidadãos continuam com muita liberdade para expressar seus pensamentos. Mas aí, quando elas expressam, Regina, elas mentem? Elas Então, mentem? não, Mas aí, eu por acho exemplo, legal, mas elas mentem, assim, do tipo, a Terra é plana. podem dizer isso, sim, podem. Assim, quem é, não existe um tribunal aqui para investigar o que é, digamos assim, esses crimes que no Brasil são muito comuns, né? O crime da difamação, a ofensa a uma autoridade, esse tipo de coisa aqui não existe. Assim, alguém pode chegar e dizer publicamente que o Trump é um idiota, um imbecil, um isso, um aquilo. Ele jamais iria processar alguém por isso. Dificilmente. Não é como no Brasil, é outro tipo de. Eu, pelo menos, considero outro tipo de cultura. Claro que tudo isso é a minha visão, né? Eu sou nenhuma autoridade sobre os Estados Unidos. Mas é que eu acho que a discussão não é sobre opinião, é sobre informação. É isso para mim que eu queria entender um pouco melhor, porque eu também acho, por exemplo, a minha opinião, eu tenho uma opinião muito clara, que o Lula é um cara que sempre se beneficiou da corrupção. Isso é a minha opinião. Sempre o quê? Agora, que o Lula é um cara que sempre se beneficiou da corrupção. Isso é uma opinião minha. Ok. Agora, eu jamais vou dizer que o Lula não tem barba. Sabe? Uma coisa é informação, outra coisa é opinião. E aí eu queria entender um pouco melhor isso aí, porque se as pessoas têm direito de expressar que acham o Trump um idiota, tudo bem, isso é do jogo. Mas as pessoas dizem que a Terra é plana, que vacina não funciona. É isso que eu queria entender um pouco melhor aí. O que tu acha? Sim, as pessoas podem dizer que vacina não funciona, as pessoas podem dizer qualquer coisa desse tipo. Não, mas veja bem, tem a opinião aí, né, Alexandre? No Brasil também, tu pode dizer que a vacina não funciona e não acontece nada contigo. Tu Exatamente. pode querer defender que a Terra é plana e vai morrer com essa ideia abraçado nela. Agora, tem a questão dos crimes contra a honra. Eu poderia, nos Estados Unidos, dizer que o Trump é um ladrão de primeira grandeza e que está se apropriando indevidamente de bens do Estado em seu próprio benefício? Essa é Sim, a questão, isso todos os dias. todos os dias. E Tem muita gente que diz isso. Esse crime contra a honra é uma coisa que eu não vejo aqui. Eu não, acho que não, tu não não, vês criminalizar ofensas à sustentaria honra. não se sustentaria aqui, eu acho, numa. Não teria esse tipo de. Digamos assim, isso é uma coisa que não progride aqui. Eu acho que é uma questão cultural, assim, isso não é considerado um crime aqui. Perfeito. Tá. E da leitura de jornais que tu tens feito aí em Seattle, Regina, tem surgido alguma coisa em relação a esse affair com o Brasil agora? Alguma preocupação dos setores da economia, Sim, de tem empresários, exportadores? né? Tem empresários preocupados, tem gente preocupada com o que isso pode representar de aumento. As pessoas estão muito preocupadas com o que pode aumentar no custo de vida, que já é alto, né? Já aumentou bastante. Tem também uma preocupação grande com o que ele está fazendo com os imigrantes. Tem estados que são mais afetados por isso do que outros, principalmente em cidades pequenas, onde as pessoas se conhecem. Isso aparece bem seguido, assim.
E, claro, tem muitos imigrantes que estão apavorados, que estão se protegendo, se escondendo. Por exemplo, se tu pensar uma cidade como Seattle e as redondezas aqui, é uma cidade que tem uma quantidade enorme de imigrantes de primeira geração e refugiados também, né? Tem um número enorme de orientais, né? A massa maior de imigrantes aqui é orientais. Mas a maioria deles está empregados, né? São empregados legalmente. Mas claro que tem também os que estão ilegais, sempre tem, né? Sempre tem. Tem gente que está aqui ilegal há 20 anos e vai tentar continuar. E vive, e vive. E as pessoas precisam delas. Então, as comunidades não estão felizes com esse. E principalmente a maneira como ele está fazendo, né? Essa loucurada de pegar as pessoas na rua, entrar nos lugares, pegar força com aqueles homens mascarados e deportar para outro país, inclusive, que não é o delas, elas chegam lá. Ou então para essas prisões especiais. Agora estão construindo uma prisão na Flórida para imigrantes que as matérias todas falam que é um lugar muito perigoso, insalubre, cheio de crocodilos e cobras, e sei lá mais o que. Essa perseguição que era feita muito repetidamente a esses imigrantes, ela sumiu praticamente do noticiário aqui no Brasil. Mas a ação continua forte aí nos Estados Continua Unidos? fortíssima, fortíssima. Muito, muito forte. E ele ganhou os processos na Suprema Corte. Ele ganhou o direito de expulsar os imigrantes. Vai ser difícil para os Estados Unidos sobreviverem sem os imigrantes, né? É claro que vai ser. Eu estive, faz um ano agora que eu estive em Nova York. Eliette e eu estivemos aí, ficamos uma semana. Em certo Uhum. momento, não era bem um divertimento, mas era já quase que um hobby que eu estava fazendo, de perguntar para as pessoas qual era a origem delas. Sim, Então, eu posso afirmar que 90% das pessoas com as quais conversei, que eram recepcionista de hotel, motorista de táxi, vendedor da sim, rua, todos eles, ou eram imigrantes ou filhos de imigrantes, ou o pai era salvadorenho, ou a mãe dominicana. Era impressionante. Eu não encontrava ninguém que fosse nascido nos Estados Unidos, filho de norte-americanos. Não encontrei literalmente nessa camada desse trabalhador pouco qualificado, né? sim. Ou né, de uma renda mais baixa, como esses que eu citei. Então, se essas pessoas não estiverem aí nos Estados Unidos, quem será o recepcionista no hotel? Quem vai ser o Exa- motorista de táxi? Né? Exatamente, exatamente. Tem um número enorme de pessoas que trabalham. E muitas delas, inclusive, têm qualificação, ou tinham no seu país de origem, Hum. e aqui elas se sujeitam a esses outros trabalhos, né? E, e os Estados Unidos precisa delas. É a mesma coisa que na Europa é a mesma coisa. Só que os Estados Unidos é um país maior, então tem, né? E durante muito tempo atraiu os imigrantes, e agora está essa caça maluca aos imigrantes e de uma maneira extremamente agressiva. Regina, mas tu sente o apoio ao presidente ainda? Ah, o que eu vejo, assim, É, com, o que eu vejo é que eles estavam muito insatisfeitos com o governo anterior. E, inclusive, essa questão da imigração piorou justamente porque tinha sido mal conduzida na gestão anterior. Então, muita gente
muita gente estava insatisfeita, mas muita gente era contra. É como aí, quer dizer, as eleições são muito apertadas, né? Mas tem muita gente da base do Trump que não está satisfeita com a maneira como ele está fazendo as coisas, ou com as coisas que ele está fazendo. Por exemplo, essa história de demitir uma quantidade enorme de funcionários públicos, aparentemente, pelo que a gente lê, é de uma forma muito indiscriminada, então muita gente vai ficar sem emprego, muitos serviços já não vão funcionar, já não vão ter dinheiro. E é engraçado porque, assim, diferentemente do Brasil, não é tudo federal. Aqui muito mais coisas são estaduais ou municipais do que federal. É bem diferente do Brasil nesse sentido. Serviços enfim, as coisas que o governo provê, né, para a população. É muito mais vem do Estado e da comunidade, das municipalidades, do que do governo federal. Mas o governo federal apoia muita coisa importante, tipo pesquisas científicas, programas de intercâmbio, muito apoio à indústria, à indústria digamos, muito investimento, grandes coisas, né, que vêm do governo federal. Então, fora aqueles programas sociais, né, na área da saúde, na área do ensino, na área de ajuda na alimentação, coisas assim. Então, obviamente, com essa extinção de órgãos federais e com a diminuição dos que restaram, muitos desses serviços já estão sendo afetados e a população já está sentindo. Uhum. Então, já está tendo reação contra isso, né? Sim, e aí, Regina, e aí então, mas os Estados Unidos, eles são, cada estado, né, É, tem autonomia, e deve muita ter, autonomia. e deve Muito. ter muito democrata, né? Como é que eles conseguem, quer dizer, as unidades da- da- dos Estados Unidos da América, esses governos estaduais conseguem contrapor as políticas do Trump, porque ele aparece mais com essa visão mais macro, né, dos É, acontecimentos dos Estados Unidos. Mas os governos estaduais conseguem amenizar esse impacto social e econômico? sim, os que têm, por exemplo, aqui em Seattle, né, o estado de Washington assim como o estado da Califórnia, é um estado ultrademocrata. Então, assim, não só democrata, mas assim bem mais à esquerda do que muitos outros, né? Então, aqui o efeito ainda é bem menor, né? Agora, se for num estado mais rural, mais Uhum. agrícola, mesmo que tenha domínio democrata, eles vão sentir mais, porque é gente que depende mais dessas coisas federais, né? Mesmo que o Estado. Porque o Estado não tem a mesma quantidade de dinheiro que o governo federal. Uhum. Então, depende do Estado, da realidade econômica do Estado, da realidade da população, né? Do nível de vida da população. Porque tem estados assim muito desiguais, né? Por exemplo, um estado como esse aqui de Washington e Califórnia, o estado de Nova York, enfim, tem estados que estão muito bem, tanto socialmente como economicamente. Mas tem outros estados que não, né? É. Mississippi, Louisiana, Alabama. É. A, a minha imagem que eu esses dias estava pensando, quer dizer, o que o Trump está fazendo seria alguma coisa como
uma grande empresa que entrasse em concordata, né? E que precisasse tomar medidas emergenciais para manter a empresa funcionando. Quer dizer, preciso cortar Uhum. gasto, entendeu? Preciso mudar minha relação com os meus fornecedores, preciso tomar uma série de medidas que são restritivas, né? Sim. A impressão que passa é que os Estados Unidos então estariam numa grande crise para o Trump achar que vai resolver os problemas dos Estados Unidos com tarifa e mandando embora os imigrantes. É isso que a população sente aí? Eles sentem essa noção de que eles estão num momento de grande perigo como Bom, nação? a dívida pública dos Estados Unidos é monumental, né? Isso e a inflação aqui nos últimos tempos é terrível. É realmente. A gente no Brasil está mais acostumado a viver com essas instabilidades, mas aqui não, né? Não tanto. Então, o aumento no custo de vida nos últimos anos foi brutal aqui, principalmente nas áreas básicas, né? Tipo alimentação, serviços. Tem coisa que continua sob controle, ainda bastante acessível, tipo roupa, sapato, livro, mas tem outras áreas de alimentação aumentou assim muito. Então, isso todo mundo sente, né? E, Então, aquele modelo americano, então, ele está em risco, não dá mais, não é sustentável. eu acho que não. Não. Assim, os Estados Unidos sempre gastou muito dinheiro, inclusive com aquilo que se chama soft power, né? Para influenciar o seu modelo de vida no resto do mundo, sempre gastou muito com ajuda externa, gastou muito em guerras, em, em tanta coisa, assim, e eles têm muito mais serviços sociais também do que normalmente as pessoas se dão conta fora daqui. Eles têm um gasto grande com essas coisas, mas era parte do ideário americano, isso, né? E agora ele resolveu. Ele assim, ele conseguiu. Eu acho que ele conseguiu ser eleito por causa da incompetência também do governo anterior, que foi bastante incompetente em muita coisa. Então, eu acho que é uma coisa que não é só dos Estados Unidos, a gente vê isso no mundo ocidental, assim. Mas isso que se diz da incompetência, às vezes a gente acha que é incompetência do governante, né? Mas pode ser um modelo que o cara tinha que entrou em desgaste, né? Ele já não é Sim, mais, sim, ele não é mais funcional, né? Quer dizer, é, eu acho ele que tu tem precisava. razão nisso. Eu acho que tu tem razão nisso, e isso se aplica, eu acho que mais até mais à Europa do que aqui, né? Digamos assim, o modelo não é sustentável. Aqui eu não sei, eu tenho dificuldade às vezes de entender também, porque tem tanta coisa que, assim, dessa área de gasto público que eu não domino, que eu não tem essa parte para mim é muito complicada, porque os Estados Unidos ele é envolvido em tanta coisa fora dos Estados Unidos também, né? É Fala- diferente de é. países como os países da Europa ou os países nossos, né? Porque eles é mais ou menos se pensar um pouco o que aconteceu no Brasil na época do governo Dilma, por exemplo, né? Então, quando veio à tona toda aquela coisa daqueles gastos no exterior, não sei o quê, os Estados Unidos sempre tiveram isso, desde o pós-guerra. Então, eu acho que tu tem razão, que é um modelo insustentável. Eles tinham que fazer alguma coisa. Só que ele faz tudo de uma maneira tão brutal, tão atabalhoada, e o que é pior,
fica naquele vai e vem, né? Decide uma coisa hoje, volta atrás amanhã, depois decide de novo, vai mais adiante. Ele cria uma instabilidade muito grande aqui. E isso preocupa muito todo mundo, porque ninguém todo sabe o que mundo. vai ser amanhã, né? Sim, essa situação dos Estados Unidos, ele mexeu com a economia mundial de todos os países do mundo É, estão tendo que se ajustar à loucurada do Trump, né? Se ele tivesse exatamente. uma outra política razoável, não sei o quê, o impacto disso seria menor, que não fosse Exato, tarifas, fosse outros mecanismos, né? sim, Mas há uma paura mundial. Eu até hoje exato. estava Mas, lendo. Ivanir, eh, eu acho que o maior impactado hoje é o Brasil e foi uma coisa inesperada. Eu acho Não que o foi, Brasil está longe de ser o maior impactado, mas sim, foi uma não é? coisa Eu acho muito que nesse inesperada. momento, Regina, Não, eu acho que o Brasil não é o mais impactado eu de digo jeito nenhum. depois dessas tarifas e com a pressão política. Não, mas assim, o Brasil depende menos dos Estados Unidos do que outros países. Eu não acho que o Brasil foi o mais impactado, mas eu acho que assim, é uma coisa inesperada porque não tem justificativa econômica, né? Não tem justificativa econômica. Que o Brasil exporta muito menos para os Estados Unidos do que importa, né? Então não tem essa justificativa. Mas, Impacto, eu acho que você tem um impacto não é o principal balança comercial dos Estados Unidos, acho que é o segundo, mas não é o que vai ter um impacto generalizado. Mas aonde tem, provoca estrago, tipo, que eu estava vendo aí. Não tem como exportar manga, por exemplo, sei lá, né? Laranja, vamos pegar laranja, laranja. sim, sim, Não tem como exportar laranja pelo valor que os caras querem. Não vai dar para exportar café com 50%. sim, Então, isso vai ter um impacto grande desses setores da economia brasileira, que é um setor, né? sim, Não significa que o Brasil não possa encontrar um outro mercado para esses produtos. Pode ser que encontre, se encontrar, claro. e pode ser que negocie, né? Mas o que o, o que a Elaine está falando, eu acho que um pouco nesse sentido, né? Mas, sem dúvida, há outros países que vão sofrer mais do que o Brasil com essa coisa É. toda, né? O O que Canadá, acontece? que é o grande amigo dos Estados Unidos, o vizinho, ele é Então, toda hora e fica inventando coisas contra o Canadá e aumenta essa tarifa, aumenta outra. Uma atitude assim completamente imprevisível dele. É isso, eu acho que é o principal estrago que ele faz É, no mundo, essa é, imprevisibilidade. exatamente. O que você está falando hoje, ia dizer que eu li uma matéria, uma entrevista do Gerdau no Estadão, e que o Gerdau estava falando isso. Olha, nós já passamos por várias crises e tal, minha empresa, não sei o quê, mas sempre a gente tinha um horizonte pela frente. Olha, vamos investir, porque daqui a 3, 4 anos vai melhorar isso aqui. Ele disse, hoje nós não temos horizonte, o nosso horizonte é de meses. A gente não consegue Exato, ver o que vai acontecer. Então, você imagine, os grandes conglomerados econômicos, brasileiros e estrangeiros, num momento como esse, eles estão parando os seus investimentos, né? E isso aí vai ter efeito sobre a produção de bens para a economia de vários países. e agora hoje essa artilharia aí contra o PIX e a proteção de dados no Brasil, tu chegasse a acompanhar bem isso aí, Vanir, para me dizer o que está acontecendo? Pois é, eu não acompanhei, até me surpreendeu, mas eu acho que isso aí tem a ver com transações econômicas, né, que afetam, eu creio eu, deve afetar muito essas empresas que operam com crédito, né? exato. Suposição. A Indonésia, ele também fez. A Indonésia também tem um sistema semelhante, ele fez isso também. Essa outra coisa que me surpreende é que qualquer país que tem influência econômica ou militar ou política, ou seja o que for,
exerce interferência, né? Só que essa interferência era mais sigilosa, digamos. E o Trump faz questão de fazer tudo com muito estardalhaço. Então, essa interferência, por exemplo, no Brasil, com o julgamento do Bolsonaro, mesmo com o PIX, é uma coisa que ele está fazendo com outros países também, né? Com vários países está interferindo em processos internos que normalmente uma potência não faria dessa maneira aberta como ele está fazendo, que gera repercussões políticas internas nos países onde ele faz. Então, no Brasil já interferiu, por exemplo, até na campanha eleitoral, né? Já conseguiu melhorar a popularidade do governo Lula, que estava ponto a ponto, mês a mês, piorando, e agora deu um up sobre Exatamente. a candidatura do Lula, na popularidade do presidente Lula e do governo Lula. E em contrapartida, está aumentando um certo descrédito em relação à filosofia bolsonarista, né, se nós podemos dizer. Eu li que o Bolsonaro já tentou se separar do filho que está aqui, do Eduardo. Mas esse não. Ele andou dando um pito no Eduardo, porque o Eduardo deu um pito no Tarcísio. Então, eles estão quase Também. as enceradeiras desgovernadas nesse momento ali. E ontem à noite, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, teve uma crise violenta numa entrevista ao vivo na CNN, né? Quando disse palavrões para dizer que estava sendo perseguido, que era tudo uma ação contra ele, para botá-lo na cadeia e coisa do gênero. Então, o Trump conseguiu fazer uma influência muito fortemente na política brasileira. Essa é uma bem verdadeira. Contrário do que ele imaginava. Exatamente, contrário do que ele imaginava. O time da. Eu vi esse final de semana, reassisti os. Verinha, acho que. Tá ali. Eu assisti Os Bons Companheiros, aquele filme, né, do Scorsese. Lá pelas tantas ele decide matar um cara porque o cara até não fez nada, que é o personagem do Joey Pants. O cara até não fez nada de muito errado, assim, mas as pequenas atitudes dele esculhamba todo aquele sistema da máfia, né? E me lembrou muito o Trump, né? Porque o Trump ele está esculhambando as coisas, ele está esculhambando o mundo, né? Está esculhambando as políticas no país, a economia na Europa, a política no Brasil, está esculhambando, não sei, né? Ele esculhambou o mundo, inclusive a ordem que estava constituída pelos poderosos, até os poderosos dele. Ele esculhambou até a vida dos poderosos, né? Um troço meio. É aquilo mais ou menos que o Gerdau falou, que o Ivanir colocou na mesa agora. Pois o Trump não disse ontem, anteontem, que ele fez aquilo que fez porque ele pode, eu faço porque eu posso. Quer dizer, realmente é uma coisa absolutamente imprevisível e insegura, né? Imagina o nível de insegurança internacional que a postura do presidente da maior economia mundial faz num momento desse. Tá, fechar teu microfone de novo, Regina. Ele está fazendo isso de uma maneira tal que nem os políticos do partido dele, nem os grandes apoiadores já estão ficando assustados com ele. Eu não sei se ele não está esticando a corda dele demais, porque o que ele está fazendo é uma coisa completamente inesperada, não só no mundo, mas aqui também, né? Os Estados Unidos não funcionava assim nessa. Ele age como se fosse um imperador, uma pessoa que tivesse todo o poder e que pode decidir tudo a seu bel prazer, como dessa maneira agressiva que ele faz também, muito agressiva.
É basicamente isso que a gente está vindo. Ele está agindo como um imperador, o É. imperador do mundo, né? Tem alguém que pode segurar isso aí? Segurar ele? Olha, eu acho, assim, do que eu me lembro de outras vezes nos Estados Unidos, eu acho que a população se organiza. Aqui, a população tem muito mais capacidade de organização, de pacífica, mais eficaz, né, contra qualquer coisa. Mas eu não sei, ele conseguiu dominar bastante a justiça, que é uma coisa muito ruim, né? O Congresso é uma coisa que muda a cada 2 anos aqui. Então, ele não tem assim tanta certeza do que ele vai conseguir. Mas a Suprema Corte é uma coisa que fica, né? É permanente. Então, ele tem tido muito mais apoio na Suprema Corte do que se poderia imaginar. Porque E tem uma mais ganha maioria, do que perde, né? Nas coisas que são levadas à Suprema Corte. tem uma maioria conservadora hoje na Suprema É, Corte Americana. Então, isso não sei como é que vai ficar, mas a população, eu acho do que eu acompanho dos Estados Unidos, eu acho que a população em algum momento vai fazer um movimento grande contra ele. Regina, tu tens um quadro maravilhoso atrás de ti? Ou tua residência está plantada dentro de um bosque aí em Seattle? Ah, não, eu estou numa residência que está implantada dentro de um bosque, exatamente. Que privilégio esse, hein? É um privilégio. É que essa região é muito linda. Eu sou apaixonada por essa região aqui que eles chamam Pacífico Noroeste, né? Que é esse lugar que meu filho mora, me lembra a Suíça, assim, sabe? Tem floresta, lago, mar, montanha, vulcão. É muito linda a paisagem aqui. Cheia, de vez em quando passam um, os veados passam pela rua. Tem coelho, passarinho, tem tudo que é bicho aqui. É muito bonito aqui. Qual é a Gramado, igual a Gramado. E é como Gramado, exato. É Gramado. Eu Só que pensei tem que o tu ia. mar, ainda tem o oceano. Ô, E Márcio, tem eu achei. vulcão. Gramado com praia. E Pois tem é, eu vulcão. achei. Ô, Márcio, eu achei que tu ia dizer que era Tem igual muita montanha. a praia de Guarani, no litoral sul do Rio Grande do Sul. Gramado sem turista, né? Tu quer dizer, Márcio? Tá bom. Ah. Qual é a população de Seattle? Quantos milhões de habitantes? O que é a economia local? Isso aí é difícil para mim responder. É uma cidade que tem. Bom, é a cidade onde está a Boeing. Então, a Boeing foi muito importante aqui, né? Coca-Cola, O Não, Coca-Cola é Atlanta. é Atlanta, Atlanta. Atlanta. Aqui é o segundo, assim, depois da Califórnia, é o segundo polo tecnológico das Big Techs, né? Então, todas as Big Techs estão aqui e também tem essa parte agrícola, né? Seattle é uma cidade rica, uma cidade bem rica e bem cara também. Mas é uma cidade onde as pessoas são muito preocupadas com a sustentabilidade, com o apoio à comunidade local. Então, Muito asiático, muito imigrante asiático aqui, muito grande, assim, indianos, chineses, sei lá, de toda a Ásia. E O Google diz que tem 755 mil habitantes. eu sou péssima com números, por isso que eu nem tentei dar. e chove muito aí? No inverno chove, porque
não fica frio o suficiente da cidade, né? Só nas montanhas. Então não é assim um lugar dos mais frios, mas então chove. No inverno chove bastante. Agora é verão, então o tempo tá bom. Eu vi uma série outro dia na televisão, The Killing, que se Ah, passa em é. Seattle. E a primeira temporada dela, em todos os episódios, chove. É, Chove, o inverno chove. aqui é muito chuvoso, de fato. O Coisa, inverno bem chuvoso. coisa Tem uma impressionante. estação da chuva aqui, né? Como tem em algumas partes do Brasil. Mas no verão, não. O verão é um tempo bom. Muito bem. Mas E pelo aí, menos não tem. Como a gente está na beira do mar, né? Não tem aquele friozão. Fica mais ameno. muito bem. Vamos em frente? Vamos. Que Com horas Paulo são aí agora? 3 horas da tarde? Mais ou menos? Agora é quase 3, é. Quase 3. Quase 3. 4 horas de diferença. É, nesse Nós, momento, 4 nós horas. à frente. Nós estamos à Porque eles frente. estão em horário de verão, né? Uhum. Mas quando chega o inverno, fica 5 horas. Regina, e os colegas do Beto, do Jorge, as pessoas que tu convive, elas estão muito preocupadas com a possível deportação? Vamos esclarecer quem é Jorge? Não, o Jorge é meu filho. É o E filho. ele trabalha numa das Big Techs, ele trabalha na Amazon Web Services, que é a parte do grupo da Amazon que hospeda os sites e que tem as redes, né? Não tem nada a ver com a loja. Eu convivo muito pouco com colegas dele, eu convivo com amigos que são pais das crianças, eu convivo com os meus amigos, eu tenho amigos nessa região. Brasileiros ou americanos? Americanos, da época, eu morei aqui uma época na minha juventude, nesse lado do país, não exatamente aqui, então nessa região eu mantenho amigos. Os que ainda não morreram, né? Porque na minha idade a gente já vai perdendo um monte de amigo. E sim, todo mundo está preocupado com a situação, claro. Todo mundo está preocupado com vários itens desse governo. Mas não quer dizer que eles sejam contra tudo. Eles. Digamos que o governo anterior estava muito. Foi ruim, né? Então, em muitos aspectos. Então, isso afetou bastante. Mas o Estado é governado por democratas há milênios e a cidade também. Então tem muita coisa que não é tão afetada, né? Localmente. E respira melhor, então. Pois um dos fatores que teriam contribuído para a derrota da Kamala Harris teria sido exatamente essa inabilidade que ela teria demonstrado no trato da questão da imigração, não foi? Sim, Né? sim. Que foi delegado a ela, entre outras coisas, esta situação, e ela não resolveu nada bem. É. E também o fato que ela tinha sido promotora na Califórnia. E ela, como promotora, foi considerada, eu não sei porque não acompanhei isso, mas eu ouço e leio às vezes, ela foi considerada muito dura. O pessoal não gostava muito dela também. Quer dizer, ela foi promotora na essência da palavra, e aí sim É, disposto com os é, poderosos, é, provavelmente. é. E eu, é engraçado, né? Porque assim, os Estados Unidos, em várias coisas eles avançaram, mas assim, uma mulher na presidência, eu acho que ainda não chegou a hora aqui. É difícil.
É engraçado, né? É engraçado. Já elegeram o negro, já foi eleito. Falta a mulher. É, mas ainda acho que o próprio fato de alguém como Trump ser presidente já demonstra que o machismo ainda subsiste, né? E o setor cultural tem alguma reação diante cinema, principalmente, grandes atores, grandes atrizes na outra administração Trump foram muito duros com ele, criticaram. Sim. Mas agora parece, aparentemente estão parados ou não? Não estão parados, mas eu acho que tem. Uh, eu já vi até gente comparando o que o Trump faz com a era do McCarthy. Ele é Nossa, muito agressivo, muito agressivo. Então, acho que ele consegue intimidar um pouco, ou bastante, né, algumas pessoas, mas o pessoal se manifesta ainda, né? Se manifesta. Principalmente esse, o pessoal esse, da área cultural, exatamente, é quem esses mais se dias o manifesta. Roberto De Niro pegou pesado lá em Cannes, na França, no festival. Ah, não sei que tipo de repercussão isso tem, ele chegou até a chamar o Trump de fascista e tal. Sim, aqui isso é comum, as pessoas fazem isso. Digamos assim, mas essas coisas repercutem e tal, mas por si só não tem tanto efeito, né? É. Como assim? Tem muita gente chamando ele de várias coisas. É, mas como aqui, quando se fala isso, ó, aqui no Brasil, o negócio das Big Techs aí foram em relação ao, por exemplo, ao Supremo, ministro do Supremo e tal. Aí tem crítica aos ministros do Supremo? Como é que o Supremo aí age? Como é que o Supremo americano age diante de críticas que recebem? Se tem alguma uma avaliação sobre isso? Não, digamos assim, o Supremo pode ser criticado. Não tem nada a ver com o que acontece no Brasil, por exemplo. Aquele episódio, por exemplo, daquela. Criticam os ministros? Sim, criticam, claro. Não, aqui a expressão da. Perdão. A expressão, né, criticar, falar, isso pode. Isso não tem problema nenhum aqui. Diferente daí, né? Claro. Aquele teve um filme sobre o Trump, a trajetória dele, né, chamado O Aprendiz, né? Que quem Sim. não sugiro que veja, porque o filme mostra exatamente quem é, que personalidade é essa do Trump. Ele foi formado basicamente por um coach, um consultor, desde a sua juventude. Ele se aconselhava com esse cidadão, e esse cidadão era de um inescrupuloso por excelência, que fez a cabeça do Trump, entre outras coisas, dizendo que para fazer vencer um ponto de vista, ele deveria, se fosse o caso, mentir, mentir e mentir, mentir, mentir e mentir. É o consultor que eu falei, altamente inescrupuloso. E o Trump absorveu, não que não fosse já na sua juventude, eu penso, mas absorveu ao máximo esse tipo de comportamento. Então, ele não se pecha em nenhum momento de lograr pessoas, de mentir, de enganar, em certo momento de enganar até esse que foi o grande consultor dele, o grande mentor dele, ele não
não se envergonhe, em certo momento, de dar uma joia a esse grande amigo dele, dizendo: olha, está aqui uma joia para ti, porque você merece. E em seguida, esse autor vai descobrir que a joia, na verdade, é uma bijuteria que não vale absolutamente nada. Então, até disso, ele foi capaz, ou é capaz de fazer. Então, né, quando você vê esse filme e vê essa formação da personalidade dele, não é muito difícil tentar compreender quem é esse maluco que os Estados Unidos conseguiram não só eleger, como reeleger, tendo feito aquilo que ele fez no final do primeiro mandato dele, né? De insuflar aquela massa, passar a mão por cima da massa para que ela fizesse aquela invasão da forma como foi feita. Sim, eu acho surpreendente que ele tenha sido reeleito em função disso, e também porque agora tu tocasse num ponto que eu achei bem importante. Ele mente o tempo todo, e todo mundo se dá conta disso. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, mentir oficialmente, né? Assim, mentir, principalmente se tu é uma autoridade, mais ainda, a mentira aqui é considerada uma coisa muito grave, sempre foi, e continua sendo, isso que é o engraçado. Isso que engraçado não, isso é um paradoxo, vamos dizer. Ter um presidente que mente o tempo todo num país onde culturalmente a mentira é uma coisa gravíssima e continua sendo. É impressionante. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. É incompreensível. Agora mesmo, nessa carta que ele mandou para o Brasil, né, anunciando a taxação dos 50%, tem várias mentiras. Uma delas, Exato, que os Estados Unidos têm um comércio prejudicial a ele na sua relação com o Brasil, quando é exatamente o contrário. O Brasil exato. é deficitário dessa relação com os Estados Unidos. E ele E isso desaba. apareceu aqui nas matérias também. Isso apareceu, essa mentira dele. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, porque assim, todo tempo as pessoas apontam as mentiras que ele diz. E ele continua mentindo. E isso, em outras épocas, seria insustentável. Eu não sei como é que ele consegue se estafar com isso aqui. Isso é uma coisa que eu não entendo. Só fazendo um pequeno acréscimo ali, o que o Vieira falou, Roy Cohn, é o nome do advogado que era o mestre do Donald Trump, Isso. que surgiu com 20 e poucos anos como assessor do McCarthy. É. Tá? Ele foi o principal assessor, ganhou notoriedade, a partir da notoriedade ganhou dinheiro, ficou muito rico, era um dos principais escritórios de Nova York e ficou muito próximo do Trump, até por essa relação financeira, né? Os dois, o Trump estava começando a enriquecer e o Roy Cohn já era um advogado importante. Tem um documentário ótimo sobre ele na Amazon Prime. Ah, é? Lembra o nome, não? Bully, covarde, uma coisa assim. Depois eu te mando. Tá. Manda para nós todos. Bota no grupo, bota no grupo. Ah, ótimo, sim. O Trump não conseguiu, ele tentou prejudicar uma série de escritórios de advocacia em Nova York. E ele perdeu, essa batalha ele perdeu. Como é que seria esse prejuízo? Prejudicar de que forma? Ele queria impedir eles de atuar em vários processos que envolviam organizações governamentais e eu não me lembro mais direito assim os detalhes, mas eu sei que essa batalha ele perdeu contra os grandes escritórios de advocacia. Regina, o Eduardo Bolsonaro tem tanta força junto ao governo? Isso é uma coisa terrível. Não, eu não tenho informação para responder essa pergunta. Eu duvido que ele tenha tanta força. Eu acho. Tem. Eu não sei. Eu sei que
Ele se diz muito amigo do Trump, talvez ele até seja, mas Pois é, mas eu acho que o como Trump só usa ele como usa todo mundo. Eu duvido que o Trump se importe com o que acontece com o Bolsonaro ou com qualquer outra pessoa. Acho que ele só usa isso para. eu concordo contigo, mas para chegar a mandar aquela carta para o Brasil, alguém insuflou, só pode ter sido a família. Aí Eu não sei, eu não tenho passa, informação, não posso falar sobre isso. aí passa pelas relações, além dos bolsonaristas, com a direita americana, né? Com os É. republicanos. Então, alguma relação eles têm com parlamentares republicanos e coisas do gênero, e por aí chegam em alguns escalões de governo, e por aí faz certa influência. E depois, cá para nós, essa questão Bolsonaro também, de alguma forma, cai no colo do Trump. Se o Trump quer fazer todo esse estrago que ele intencionalmente está fazendo, né, precisa de motivos, em certo momento, para fazer. Várias vezes nem precisa de motivo, mas, enfim, caiu no colo dele. Bom, se estão perseguindo o meu Exato. ex-presidente, então isso eu não vou admitir. E aí É, coloca-se como esse imperador é. palácio. Né? Uma outra coisa muito perigosa que tem acontecido nessa atuação do Trump aí é a área da diplomacia, né? O pessoal do Itamaraty hoje está tendo grandes dificuldades para avançar em qualquer conversação com o mundo diplomático americano, porque as pessoas estão tudo com o freio de mão puxado, né? Os caras, ninguém, né? Ele deixou de lado, né, o mundo da diplomacia, que é um mundo fundamental na relação entre os países, né, para encaminhar, tem toda uma tradição, né, histórica e de negociação. E esse pessoal está tudo, hoje estão meio de lado, né? Não Mas fazem parte. eu acho que isso não é só culpa desse lado aí, não. Eu acho que o Lula sempre foi muito anti-americano e não dá importância, né, nenhuma para essas relações, não tentou, ele simplesmente ignorou os Estados Unidos e não tentou fazer nenhum tipo de, assim, eu acho que isso aí é tanto culpa do governo Lula quanto deles, né? Porque eu acho que esses últimos, tirando o governo do Bolsonaro, que era todo pró-americano, os últimos governos do PT eram muito anti-americanos. E depois tem a história do BRICS, né? Uhum. Que o Trump também não gosta, obviamente, né? Da perda de poder. Então, eu acho que isso aí é tanto. Eu acho que isso é uma falha, na minha opinião, uma falha da diplomacia americana, brasileira tentar ignorar uma potência grande É, como os Estados Unidos, mas o que eu estava me Regina, referindo é às eventuais soluções daqui para frente. Hoje, a diplomacia americana, ela também tem dificuldade para falar em nome do Trump, para sim. encaminhar. Ela não, né? E aqui também tem. Quer dizer, então, Pois né? é, mas assim, eles poderiam ter se aproximado do Marco Rubio, que apesar de ser um cara de direita, ele é um cara de origem latino-americana. Então, É, eles têm canais anteriores que eles poderiam ter reforçado. Mas eu acho que o Lula esnobou bastante os Estados Unidos, então isso foi ah, ruim também. não, isso é verdade, essa coisa que ele vem tentando há tempos criar uma moeda latino-americana, agora com os BRICS, etc. Isso é uma bobajada, né? Não é a economia mundial, né? Você tem duas moedas, né? Que é o euro e o dólar, né? Uhum. São moedas consagradas no mundo inteiro e não tem como fugir disso. É. Eu acho que. Regina, Regina, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade e eu não li nada aqui na imprensa brasileira sobre isso, até porque eu também não consigo ler tudo.
Ninguém consegue. Qual é o nível de interlocução que o Bolso, que o filho que está aí, eu nunca sei, o Eduardo, enfim, um deles aí, Eduardo. que ele tem com a Casa Branca? Porque o pessoal escreve assim, o Bolsonaro, o Eduardo está negociando com a Casa Branca, mas com que nível? Ele Eu não negocia sei. diretamente com o assessor, com o assessor do assessor, com o secretário de Estado. Eu não consigo enxergar ele muito dentro do staff do governo, assim. Não consigo. É, Acho que eu o, não- o Trump faz pouco caso do Brasil, do Bolsonaro. Ele não deve saber nada. A sensação que eu tenho. Mas eles vendem bem isso. O pessoal do Bolsonaro vende bem uma proximidade, né? Bem, e que alguém fala de que nível é quando ele liga para a Casa Branca, com quem ele fala lá, sabe? Ele consegue passar do porteiro? eu não tenho nenhuma informação para te dar sobre isso, não tenho. Mas eu duvido. Eu duvido que ele tenha todo esse. Eu acho que ele deve ter encontrado, ele deve ter chegado no Trump por causa do movimento que ele participa, do movimento da ultradireita e tal, mas assim, eu não imagino que ele seja tão próximo assim do Trump, não. Mas eu não sei, eu também não sei. Não, tivesse essa proximidade tão grande, ele teria sido convidado para a posse do Trump, né? O que Exato, não ocorreu. exato. A primeira Eu demonstração de acho que que isso aí Mas tudo está sendo, eu pelo menos assim, um pouco que eu tenho lido, né? Está tudo vendido assim como a sensação que está se passando é que o Eduardo foi na Casa Branca, sentou no salão oval com o Trump e combinaram, olha, o pai está sendo sacaneado lá, então tu aumenta 50%. Não, deixa comigo. Eu não, acho isso que eu está acho que é o que eles muito querem longe de ser isso, vender. né? Muito, muito longe, né? Eu Acho acho que o Trump, por outros motivos, já fazia isso e os caras entraram na carona, entendeu? eu acho que tanto os bolsonaristas como os petistas querem vender isso. Mas o que de fato acontece, né? Eu pessoalmente acho mais provável que o Trump simplesmente resolveu aproveitar essa história do Bolsonaro para encher o saco do Lula, mas é do muito Brasil. Mas provável. assim, eu não tenho uma informação para te responder. Pessoal, olha aqui. Antes de encerrar, antes que o Marcito está querendo ir embora ali, impaciente, nós vamos falar sobre a Arena semana que vem ou não? Tem uma provocação aí que a gente tente entender essa história em Alexandre, em Márcio. A Elaine gostou da ideia. Sim, mas com quem? Teria que achar É só alguém dizer. para. Eu acho boa, boa pauta. Mas teria que achar alguém que explicasse desde o início, quando aquilo era um terreno de várzea, quem era o dono, Se sabe? A gente começa vocês, assim. se vocês jornalistas não acharem essa pessoa, quem achará? Mas Hein, você está Vanessa? falando. Arena do Grêmio, você está falando? É, da É, Arena do Grêmio. É, que está Ah, o eu, assunto do eu, momento aí, que é, eu, me, con- apareceu. por um conflito de interesse, eu me considero impedido de participar, porque eu sou colorado, aí qualquer coisa que eu venha falar aí vai pegar mal para mim, né? Vai ficar um Não, 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 negócio. não. Nesse caso, o Mar seria o primeiro a ser excluído, mas nós somos democratas por excelência, Ivania. Exato. Todos os assuntos Não, fluem aqui com a maior eu acho naturalidade. eu acho uma boa discussão, mas eu vejo que até os próprios colegas eles têm dificuldade, né, de explicar, porque ali são duas compras, né? É a compra da área física, da estrutura física, e a compra do uso daquela estrutura, né? Que é a famosa gestão, né? É que ser o dono O da que eu não casa e entendi tocar a até casa. agora, Alexandre, Oi? eu não entendi até agora. Tudo que foi gasto na construção, isso aí está nesse pacote. Tá, Tá. Bom, vamos parar com achismo, tá? Chega de achismo. O Alexandre vai se encarregar Eu, de eu como acho que o assunto é muito bom, eu acho que isso aí vai dar uma grande audiência. Mas aí, para ser pânico, também tem que fazer um sobre o internacional, né? Mas ele Elaine, não foi Elaine, comprado, Mas não, nem disseram que tem vendido. uma não, parte ali é que não nosso, é é, mais ou que menos, não é é, mais é ou menos o nosso. princípio do shopping. Tu constrói o shopping. é, Nós aqui juntamos dinheiro e construímos o shopping. Nós somos os donos daquela estrutura física, né? Claro que o Verinha vai botar mais dinheiro que todos nós, que ele é mais rico, mas a gente é dono daquela estrutura física. Depois a gente vai pegar e vai alugar as partes do shopping, e alguém vai cuidar daquilo. Uma uhum. imobiliária, enfim.
É mais ou menos essa mesma coisa que aconteceu com a Arena. Só que lá tem um terceiro elemento que é o poder público, que ninguém está falando, né? Que o poder, que era o dono daquela área e exige uma série de contrapartidas, que não estão O Exatamente. ocorrendo. entorno, o entorno. Tal O do famoso entorno, que eu entorno. acho que vai ficar quando tu vê, o Grêmio vai estar bem resolvido, vai estar tudo bem resolvido, mas o poder público vai ficar no pincel mais uma vez. A É um sensação que eu problema, tenho. é um problema Mas acho que tinha dramático. que achar alguém, Vieirinha. Eu posso tentar achar alguém e te falar daí. É, Posso tentar? Não. Tentarás, com a maior e tem que eficácia chamar o e bicudo, né? Porque o Sim, competência. bicudo senhor. Sim, tem que senhor. chamar o Tá aí, bicudo para essa pessoal. conversa. Quem? O bicudo, né? Porque ele é um cara que acompanha muito Ah, sim, como todas um essas grande, questões urbanas. isso, um grande editor de cidade. Muito bom, pessoal. Regina, muito obrigado. Foi grande Só participação. um minuto para os nossos comerciais, Não, se é sobre tá? literatura, não. Só para lembrar que dia 22, na próxima terça-feira, esse livro estará sendo lançado, Paulo Santana, O Gênio Indomável, dia 22, terça-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, na livraria A Página, no Shopping Praia de Belas. Espero todos Beleza. lá. Parabéns, Mu- parabéns, hein? Muito bom. Parabéns Tá bom, mesmo, Márcio. Márcio. Parabéns. Após os nossos comerciais, então, encerramos por hoje. Voltaremos semana que vem. Grande Tchau. abraço Tchau. a todos. Valeu. Tchau.